Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos que acompanham aqui pela internet. É uma alegria muito grande podermos conversar sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Nesse tema que trata do bem e o mal, tema que inicialmente foi tratado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, ao apresentar as leis morais, no primeiro capítulo, que trata da lei divina ou natural. Depois, Allan Kardec vai ainda desenvolver esse tema, entrando em bastante detalhes importantes, na obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, publicada em 1868, em que Allan Kardec vai, no segundo capítulo da primeira parte, que trata da Gênese, no terceiro capítulo, ele vai abordar o bem e o mal, que é um capítulo muito importante em que Kardec vai desenvolver o que se encontra em O Livro dos Espíritos. Então, aqueles que quiserem aprofundar a temática, já deixo aí as referências para que estudem na obra de Allan Kardec esse tema tão importante. Eu vou, então, conversar com vocês aqui, fazendo algumas provocações durante 10 ou 15 minutos e abrindo, então, para que a gente possa responder questões daqueles que nos acompanham pela internet. Inicialmente, quando se fala em bem e mal, existem basicamente dois significados para esta palavra bem e mal. Elas são empregadas em dois contextos diferentes, embora esses contextos estejam relacionados, como a gente vai ver. O primeiro significado de bem e mal diz respeito ao mundo físico, ao mundo corporal. O segundo significado diz respeito ao mundo moral, o mundo propriamente da alma. No que diz respeito ao mundo físico, ao mundo material, ao mundo corporal, a gente associa o bem ao bem-estar, à saúde do corpo, aos prazeres que o corpo nos oferece. A boa vida é a vida relativamente feliz quando você está tendo alegrias, prazeres, sem dores, sem sofrimentos. É aí que nós chamamos de bem, dizemos estamos bem, estamos vivendo bem. Mas, por outro lado, também, nesse mundo corporal, nesse mundo físico, nós usamos o mal, a palavra mal, no sentido diferente, contrário. Quando você está doente, quando você está sentindo dores, quando você enfrenta momentos de luta e dificuldades na vida corporal. Este conceito está associado, portanto, propriamente ao mundo material. E quando você olha para o mal, nesse sentido físico da palavra, como dores, como sofrimentos, ele é inerente a este mundo grosseiro de provas e expiações, em que o corpo físico produz doenças, gera dores, gera dificuldades naturais da deteriorização ou das próprias vicissitudes da matéria. Então, este mal físico, se você olha do ponto de vista do homem, quando encara isso, é claro que ele usa a palavra mal porque, de fato, ele não quer viver a dor, o sofrimento, ele busca o prazer, a alegria, a boa vida. Mas quando você olha de um ponto de vista mais elevado, você percebe que essas dores, essas lutas, essas dificuldades, elas têm um fim maior, o que vai levar Allan Kardec, na Gênese, nesse capítulo que eu citei sobre o bem e o mal, dizer que a dor é o aguilhão que impele o espírito para frente na senda do progresso. Então, a dor tem esse efeito de fazer com que o homem possa progredir intelectualmente, desenvolvendo ciência, tecnologia, para enfrentar e diminuir as dificuldades do mundo material. Então, quando você olha essas lutas que ocorrem na vida física, essas dificuldades, você passa a olhá-las de uma forma diferente. Por quê? Porque elas representam uma necessidade própria ao desenvolvimento do espírito imperfeito, que ao escolher uma vida de provas e expiações num mundo como este,
tem que passar necessariamente pelas lutas, pelas dificuldades, pelas dores inerentes ao corpo físico. E se ele viver bem, aproveitando isso, ele cresce, ele aprende, ele se desenvolve neste mundo de lutas e dificuldades. Mas essa dor física, esse mal físico, ele é sempre transitório. Além dele durar pouco, porque ele pode durar no máximo a duração de uma existência corporal, que é sempre breve, quando comparada com a existência da alma. Na erraticidade, a alma não passa por essas dores físicas. Ele não tem esses sofrimentos inerentes à matéria de um corpo grosseiro. Então, embora necessária ao seu progresso, ajudando a evoluir, a crescer, a progredir, Deus, na sua sabedoria, também fez essa dor muito transitória. Ela demora o tempo da vida corporal nos mundos de provas e expiações. Na medida em que o espírito avança, aprende, se desenvolve, ele vai tornando essas dores físicas cada vez de menor intensidade, de menor duração, porque ele vai vivendo em mundos corporais, cujo corpo material, sendo mais sutil, não tendo a grosseria do nosso corpo, o processo de dor e de sofrimento vai deixando de existir do ponto de vista corporal, na medida em que ele vai habitando mundos melhores que os mundos de provas e expiações. Então, essa dor física, esse mal físico, ele tem uma duração muito curta e ele tem um objetivo maior, que é o fazer com que a alma possa crescer, se desenvolver, ao mesmo tempo resgatando o mal moral que tenha praticado no passado. E aí nós já entramos no outro conceito de bem e mal, que é o conceito mais relevante, que é o conceito que diz respeito às nossas escolhas, à nossa liberdade de seguir ou não seguir a lei de Deus. Então, o conceito moral é definido a partir do conceito de lei natural. Quando o indivíduo escolhe agir de acordo com a lei natural, com a lei moral, ele está fazendo uma escolha no bem, ele está indo no caminho do bem. Quando ele faz uma escolha contrária à lei natural, à lei moral, ele está fazendo uma escolha no caminho do mal. E ele vai sofrer as consequências desta sua escolha. Então, este mal moral depende exclusivamente do esforço de cada um, da vontade de cada um, nesse processo de cumprir a lei de Deus, para que ele possa viver cada vez mais feliz, deixando mundos de provas e expiações, esses mundos grosseiros, e caminhando para mundos mais elevados, onde o corpo físico não passa por essas vicissitudes análogas que passa aqui o nosso corpo no mundo de provas e expiações. Então, veja que os dois conceitos estão relacionados. Se você cumpre o bem moral, você acaba passando tempos muito mais curtos em mundos de mal físico. Você vai poder muito rapidamente abandonar os mundos onde as vicissitudes da matéria, onde o problema das dores e dificuldades da matéria vai diminuindo na medida em que o espírito avança. Então, veja a importância de se ater a este conceito de bem e mal do ponto de vista moral, porque é este que vai determinar, inclusive, o seu futuro naquilo que diz respeito ao mundo onde irá habitar. Na vida espiritual, Deus, na sua sabedoria, fez com que o mal moral fosse o único que pudesse permanecer. Então, o mal proveniente do egoísmo, do ciúme, da inveja, da raiva, do ódio, este acompanha o espírito, mesmo após a morte do corpo. Então, os sofrimentos morais que surgem no indivíduo que tem ciúme, que tem inveja, que tem ódio, que tem raiva, porque essas emoções são em si causadoras de tristeza, de sofrimento moral, essas vicissitudes vão acompanhar o espírito em toda a sua jornada até que ele as abandone, até que ele enfrente esses sentimentos ruins, que ele mude essa sua
natureza moral, tendo apenas desejo do bem, bons sentimentos, eliminando todas essas que são chamadas paixões ou sentimentos ruins. Então, veja que o sofrimento moral, ele não é menos intenso do que o sofrimento físico, não. Às vezes, o sofrimento físico tem um remédio, algo que você toma, que alivia a dor, alguma coisa que você resolve. Mas o sofrimento moral é exclusivo do trabalho, do esforço de cada um. Só vai ser eliminado nessa luta que o indivíduo tem que praticar para vencer esses sentimentos ruins, para cultivar as melhores emoções, cumprindo, então, a lei de Deus. Então, veja que o mal ou o bem moral depende exclusivamente da alma, do seu esforço, da sua luta, do seu trabalho. E este bem ou este mal acompanhará a alma até que ela faça a sua transformação moral, de maneira a que se torne um dia espírito bom da escala espírita, que só deseja o bem, que só tem boas emoções, caminhando para o estado de espírito puro, completamente independente da matéria, vivendo longe das vicissitudes dos mundos materiais. Então, veja que Deus nos fez para progredir e para construirmos ao longo da nossa existência de espírito, esta felicidade definitiva, este bem maior que nos compete construir. Ao longo do processo evolutivo, foi pelas nossas escolhas infelizes, contrariando a lei de Deus, vamos caindo em mundos de provas, expiações, sofrendo todas as dificuldades destes mundos, aprendendo, então, a refazer o caminho, a fazer as melhores escolhas, avançando. Então, veja que na sabedoria divina, o mal é sempre transitório. Ele dura o tempo da reforma, da transformação moral do espírito, do progresso do espírito. Quanto mais ele avança, mais cedo ele se livra, seja do mal físico em mundos corporais grosseiros, seja do mal moral que o acompanharia sempre se ele não abandonasse esses sentimentos ruins, se ele não abandonasse esse seu desejo do mal que o leva a violar a lei de Deus. Então veja a sabedoria de Deus, que é justo e bom, fez o bem como única realidade definitiva e eterna, já que na medida em que o espírito avança, o bem vai se tornando permanente em sua existência para todo sempre. O mal é transitório, necessário para corrigir a alma, para fazer com que ela cresça, que ela aprenda, e duração curta, uma duração curta que é proporcional ao esforço, ao trabalho de cada um. Essa é a sabedoria divina, que permite que o mal surja como necessidade para o nosso progresso, mas durante um tempo curto, a depender do esforço, da luta de cada um, já que só o bem permanece, só o bem é eterno. Então, está nas nossas mãos diminuirmos ao máximo aquilo que nós chamamos o mal, seja o mal físico, seja o mal moral, já que, como vimos, quanto mais avançamos no bem moral, mais nos livramos dos males, sejam eles físicos ou morais, ok? Com isso, abrimos espaço aí para conversarmos com vocês sobre as questões que desejarem. Então, muito obrigada. Já temos várias perguntas, como sempre, um arraso. E, nossa primeira pergunta é um pouquinho grandinha, mas vamos lá. O instituto dirige os seres vivos em suas ações. Não, o instinto dirige os seres vivos em suas ações, malgrado sua vontade, no interesse de sua conservação. É a providência dizendo como o ser deve se comportar. O princípio inteligente aprende como se manter vivo com o instinto e desenvolve. E a partir daí, as paixões que permitirão que o indivíduo inicie sua emancipação para decidir sobre seus atos? Muito boa questão. Claro, na vida inicial, no mundo corporal, basta olhar a própria criança. Os instintos acabam sendo aqueles que guiam os seres vivos no seu processo de conservação. É a providência divina cuidando do ser na medida em que esse ser não sabe por ele mesmo fazer as escolhas. Então, ele é conduzido
ao longo desse processo. Mas dessa necessidade de conservação, que é própria do instinto, isto gera ou produz emoções, sentimentos na alma, que são propriamente chamados, ou tecnicamente chamados, de paixões, que são as emoções que decorrem fundamentalmente da conservação quando você está no corpo físico, né? Então, você tem necessidade de garantir a sua vida, a sua saúde. Isso gera em você emoções fortes que o leva a buscar resolver isso, a buscar resolver os problemas de conservação. Mas, na medida em que você faz uso desse instinto, você, ao desenvolver essas paixões, você pode ou exagerá-las ou mantê-las sob controle. Assim, o indivíduo, quando se conserva, tem um certo prazer, uma certa alegria, que ele pode controlar esse prazer, essa alegria no estreito limite de sua conservação, ou ele pode querer acumular para si mais bens do que é necessário. E, às vezes, até prejudicando o próximo, fazendo que o próximo seja considerado alguém que não precisa, como ele precisa, dos próprios cuidados. Ele olha o outro como alguém que deve servi-lo, não como alguém como ele, espírito imortal, que também precisa crescer e progredir. Então, ele começa a crescer nele pelas paixões, o egoísmo, o ciúme, a inveja, ele vai se entregando a esses sentimentos, deformando aquilo que era uma necessidade natural. Ele exagerou essa necessidade, ele exagerou esse sentimento e passou a perder o controle deles. E aí ele passou a olhar para si como mais importante que os outros. É aí que o perigo começa a acontecer. Na medida em que ele se acha mais importante que o seu semelhante, tudo aquilo que ele puder fazer para beneficiar a si próprio, mesmo prejudicando o outro, ele vai fazer. Porque ele, dominado por essas emoções, ele só olha o seu prazer, a sua alegria, e busca esse seu prazer a todo custo. Não importa que cause prejuízo ao outro. Nesse momento, as paixões que nasceram do próprio instinto e que eram necessárias a impulsioná-lo no bom uso daquilo que constitui a própria vida corporal, ele exagerou. Ele passou, então, a perder o controle e a ser dominado por essas paixões materiais. Ele passou a se considerar só o corpo, esquecendo que ele é uma alma no corpo. No momento em que ele se considera só o corpo, que ele tem apenas uma vida de... Então, desta maneira, no descontrole das próprias paixões, o espírito se perde, ele acaba deixando de cumprir a lei de Deus, conquistando uma série de vícios morais que vai mantê-lo mais tempo nesses mundos mais grosseiros de provas e expiações. Enquanto ele não dominar essas paixões, não vencer as emoções ruins, ele vai permanecer. Então, veja que é um processo que nasceu de algo benéfico da natureza, que é o instinto de conservação. As paixões surgiram naturalmente nesse processo, mas o indivíduo não soube mantê-las sob controle. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, ao falar sobre essas paixões, os Espíritos usam uma metáfora importante do corcel, do cavalo puro sangue, que nos impulsiona, mas que precisa ser controlado, guiado. A gente não pode deixar que as rédeas soltas das paixões, porque esse cavalo vai disparar, vai perder o controle e vai nos levar para onde ele quer. Nós temos que ir para onde nós queremos e não sermos conduzidos pelas paixões. Nós temos que conduzi-las, mantê-las como esta força que a natureza nos deu, mas mantê-la no caminho do bem. Isso depende de cada um de nós, do nosso esforço, ok? Ok, legal. E uma outra pergunta também, que eu acho que fazendo um link com o que você acabou de conversar com a gente, então, a origem do mal seria, então, esses instintos que a gente não doma? Ou tem uma outra origem? Na verdade, a origem do mal está no livre-arbítrio humano, que, ao conviver no mundo corporal, se entregou a certas paixões que podia ter sido simplesmente usada como instrumento de trabalho para ele, como instrumento de vida. Então, a origem do mal moral é no homem, é no indivíduo, na sua escolha,
por não viver a lei de Deus, por não observar com a sua inteligência que Deus lhe deu, com a capacidade que Deus lhe deu de conhecer o bem e o mal, de saber a diferença, ele é que faz a escolha. Então, o mal moral é fruto exclusivo do livre-arbítrio humano, é criação nossa. Nós é que criamos. Tanto é que tem espíritos que seguiram em linha reta, como falam os espíritos, que desde o começo só seguiram o caminho do bem moral. Nunca entraram no caminho do mal moral. Então, o mal moral não é necessário, ele não é obrigatório, nós é que fazemos a escolha. O exemplo disso é este. Tem uns que não fizeram a escolha para o caminho do mal moral e seguiram no caminho do bem desde a origem. Portanto, o mal moral não é uma necessidade. Ele ocorre como escolha do livre-arbítrio humano. Para não ocorrer, só se o espírito fosse perfeito moralmente desde a sua criação. Mas se Deus criasse o espírito perfeito moralmente desde a sua criação, não haveria nem diferenças entre os espíritos criados. Não haveria nem individualidade, todo mundo seria igual. Deus, na sua sabedoria, quis que nós criássemos o nosso mundo moral, que nós fôssemos o responsável pelo nosso progresso moral, para que a gente pudesse, cada um, desempenhar o seu papel. Não faria nenhum sentido Deus criar os homens, os espíritos, perfeitamente perfeitos do ponto de vista moral. Perfeitos do ponto de vista moral, seria todo mundo igual, não teria liberdade de escolha, não teria livre-arbítrio, você não construiria a própria vida, você seria como uma máquina, obedecendo uma natureza sem liberdade de escolha. Então, Deus, na sua sabedoria, nos fez aptos para escolher entre o bem e o mal. E você pode, desde o começo, fazer a escolha do bem, como vários espíritos o fizeram, que seguiram em linha reta. Então, o mal moral é sempre escolha nossa, é sempre criação do espírito. Ele não está como obrigação, algo necessário na natureza ou no processo evolutivo do espírito, ok? Legal, muito interessante. Obrigada. A próxima pergunta é: podemos dizer que Deus aproveita o mal criado por nós em nosso próprio benefício? Isso mesmo. Na verdade, na Gênese, Kardec usa uma expressão curiosa. Deus colocou o remédio ao lado do mal. Aí é que está a grandiosidade da justiça e da bondade de Deus. Embora o mal faça parte do nosso processo evolutivo enquanto espíritos imperfeitos, Deus sempre nos deu condições de transformar essa experiência em algo muito melhor, em aprender com ela, em crescer, em avançar. Essa é a sabedoria divina, que fez uma lei do progresso inerente à natureza do próprio espírito, que ele avança necessariamente, que ele progride necessariamente. Isto garante a transitoriedade no tempo do mal. O mal acaba durando o tempo do progresso. Quando o espírito progride, o mal desaparece. Então, o remédio está inerente à própria lei. Por exemplo, o mal físico, o homem tem resolvido com a sua inteligência. Cada vez mais a ciência, a tecnologia tem diminuído os males físicos nos mundos de provas e expiações. Não vou nem falar nos mundos em que o corpo é mais sutil, em que as vicissitudes da matéria são diferentes, mais suaves, como aqui. Mesmo nesses mundos em que os corpos são grosseiros, Deus deu ao homem a inteligência, e com a inteligência, e com a ciência, e com a tecnologia, ele vai enfrentando os males físicos, diminuindo as dores, diminuindo os sofrimentos. Então, veja que mesmo aqui, o remédio foi colocado ao lado do mal. E que cada um de nós que esteja vivendo nesse mundo de provas e expiações, que tem seus momentos de dores, de sofrimentos físicos, porque todos teremos esses momentos, o corpo físico necessariamente adoece e morre, que a gente passe a pensar que somos uma alma imortal, que tudo isso é transitório. Aproveitemos essa experiência para crescer os valores da alma, para valorizarmos mais a nossa real realidade, que é de ser um espírito imortal, a prestar menos atenção nesse corpo, usando como ferramenta de trabalho, sem perder a alegria de viver, mesmo nos momentos de dores e dificuldade. Lembrando
que somos todos uma alma imortal, que isso vai passar, que esses momentos de dor e dificuldade sempre passarão. Chegará o momento em que a alma estará em melhores condições. Então, sempre Deus, na sua sabedoria, fez do mal algo transitório, que vai necessariamente desaparecer, porque ele colocou o remédio, que é o progresso da alma, a aprendizagem da alma, a capacidade que a alma tem de resolver essas questões com o uso de sua inteligência. Então, ele sempre cresce, sempre aperfeiçoa, fazendo com que o mal desapareça um dia para nunca mais existir com aquela alma, já que ela avança, já que ela progride, ok? Legal, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é: qual que é a diferença entre a caridade e o bem? Essa pergunta é importante. Quando a gente fala em bem, na conceituação lá dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, em particular lá na pergunta 630 dessa obra, ele vai definir o bem como tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, e o mal tudo que lhe é contrário. Então, se você segue a lei de Deus, faz suas escolhas de acordo com as leis naturais, você está realizando o bem. Mas muitas vezes você faz essa escolha de seguir a lei por interesses diversos. Você, por exemplo, pode querer cumprir a lei porque você quer ganhar alguma coisa ao fazer isso. Então, às vezes, tem pessoas que ajudam o próximo pensando no que vão ganhar. Vocês estão ajudando não pelo bem em si, estão pensando no que vão ganhar ou no que vão deixar de perder. Então, no momento em que eu faço bem, pensando em ganho pessoal, em que eu calculo que eu vou ganhar ou que eu vou deixar de perder, eu não estou fazendo o bem pelo bem. Eu não estou fazendo o bem por amor à lei, por amor ao próximo. Eu estou fazendo o bem por amor a mim mesmo, pelo meu próprio interesse pessoal. No momento em que eu deixo esse interesse exclusivo, pessoal, ser o móvel da minha ação, se é aquilo que determinou a minha ação, eu não agi pelo bem, pelo puro dever, por amor a Deus, eu estou apenas fazendo o bem. A caridade é este bem desinteressado. Esta é a marca da virtude, fazer o bem pelo bem, fazer o bem pensando no outro, fazendo o bem, como diz os Espíritos, para agradar a Deus e ao próximo. Claro que esse bem vai lhe fazer bem, mas não é pensando no que você vai ganhar que você deve fazer o bem. Você deve fazer o bem pensando no bem que vai produzir para o outro, no próprio cumprimento da lei de Deus. Então, o homem virtuoso ou caridoso é aquele que faz o bem com esse desinteresse, sem fazer cálculo do que vai ganhar ou perder. Qual a vantagem disso? Quando você faz o bem como virtude, ou seja, quando você faz a caridade, você não muda mais. Você agora mudou a sua natureza moral. Quando alguém faz o bem por interesse, por cálculo, se o resultado não é o que ele quer, ele pode mudar, deixar de fazer o bem. Ah, eu fiz o bem, acabei pensando que eu ia ganhar alguma coisa, não ganhei, agora não vou fazer mais. Por quê? Porque se o interesse dele foi contrariado, ele vai mudar. Ele vai dizer, ah, não vou continuar. Aquele que faz o bem desinteressadamente, como ele não pensou no que vai ganhar ou perder, ele continua fazendo o bem, mesmo com o prejuízo próprio, mesmo renunciando a benefício dos outros. Então, ele desenvolve o sentimento de amor, como Jesus recomendava, desse amor incondicional, desse amor pelo próximo, pela vida, e desse amor a Deus, como um sentimento natural, sem calcular nada, sem ficar fazendo o cálculo do que vai ganhar ou deixar de perder. Então, aquele que pratica a caridade avança na sua natureza moral, porque ele muda esse sentimento de interesse pessoal, de egoísmo, de pensar em si, para um sentimento muito mais profundo e elevado de amor ao próximo. Então, veja a importância de se fazer o bem como virtude, não apenas de fazer o bem. Claro que é melhor fazer o bem do que fazer o mal. Então, mesmo por interesse, mesmo por cálculo, é melhor que o indivíduo faça o bem.
Mas ele tem que ir treinando a fazer o bem por desinteresse, fazer o bem por respeito à lei, fazer o bem por amor. Se ele vai treinando, ele vai evoluindo na prática do bem. Ele deixa de fazer apenas o bem para ser virtuoso, ele dá um salto a mais, ele passa a ser alguém que pensou agora no próximo verdadeiramente, sem calcular o que vai ganhar ou perder, ou deixar de perder com a sua ação no bem. Então, essa é uma mudança significativa, porque quem busca a prática da virtude faz a sua transformação moral definitiva, e aquele que só faz o bem por cálculo está fazendo bem. É importante isso. Ele é melhor do que fazer o mal, ele não está gerando expiação futura porque ele não está fazendo mal, mas ele não fez a mudança profunda na sua natureza moral, ele ainda continua na terceira ordem espírita imperfeita, precisando dar o salto. O salto é fazer o bem desinteressadamente, é fazer a caridade, é viver as virtudes, ok? Muito interessante. Eu mesma nunca tinha pensado na diferença, que existe sim uma diferença entre o bem e a caridade quando esse bem não é interesseiro, né? Muito legal, muito obrigada. Nossa próxima pergunta, então, é como o Espiritismo pode nos ajudar a resistir ao mal? Desculpa. Primeiramente, criando em nós a certeza de que somos uma alma imortal. Se nós olharmos a história da própria ética ao longo do pensamento humano, sempre se falou no bem e na virtude. E por que, então, que esses diálogos, esta moral do bem e da virtude, que é muito antiga, que já estava em grandes pensadores na cultura ocidental, nos grandes pensadores gregos, na cultura oriental, em vários pensadores, já se falava no bem e na virtude. Por que, então, não foi suficiente para a mudança da humanidade toda essa moral que existe há milhares de anos? Todo esse ensinamento que existe há tanto tempo, seja no Decálogo de Moisés, seja nas culturas orientais, seja na cultura grega, nas obras de Platão, Aristóteles, mesmo dos pré-socráticos, por que não foi suficiente para que a humanidade avançasse? Veja, veio Cristo há 2000 anos, trazendo uma moral de amor, falando da importância do amor incondicional, dando o exemplo do que é o amor incondicional. Por que isso não foi suficiente ainda para a transformação do homem? Por que o Espiritismo, então, se tornou tão necessário? Porque a gente precisa, para viver a caridade, Kardec observa isso de uma forma muito especial, que eu convido vocês aqui a estudarem, uma obra tão pouco conhecida de Kardec, chamada Viagem Espírita em 1862, em que em um dos seus discursos, Kardec fala da necessidade da crença na existência da alma, como um elemento fundamental para que o homem se decida a viver a caridade. O homem materialista, que acredita que ele é um corpo que morre, que ele é apenas o corpo, ele não tem motivos para buscar a prática da virtude. Qual é o motivo? Para que ser virtuoso? Para que fazer o esforço para vencer o ciúme, a mágoa, a raiva, o ódio, se eu vou morrer amanhã? Se todo mundo vai morrer amanhã? Se eu vou deixar de existir? Se todo mundo vai deixar de existir? Por que não gozar o agora? Por que não viver o prazer agora? Mesmo o prazer egoísta? Por que não me dedicar a mim mesmo agora? Porque só vai ter o agora, eu vou morrer daqui a pouco. O materialismo não dá sustentação racional para uma virtude, para a prática da virtude. Então, o primeiro passo, e aí está o papel do Espiritismo, é mostrar com argumentos, com fatos, que nós somos uma alma imortal, um espírito imortal, que não somos esse corpo, que nós vamos prosseguir na vida espiritual, levando conosco todas as nossas conquistas morais, e que o ciúme, a inveja, o ódio, a mágoa, a raiva são emoções que vão nos acompanhar, gerando infelicidade, remorso, vidas futuras de luta. Então, com a crença espírita, você tem o principal argumento para dizer para si mesmo:
tenho que enfrentar as minhas paixões ruins, tenho que abandonar essas emoções ruins, porque senão eu vou continuar indo, voltando em mundos de provas e expiações. Eu vou chegar do lado de lá sem dores físicas, mas com as dores morais que acompanham necessariamente essas emoções ruins. Então, o primeiro passo é guardar em si a certeza de que há uma alma imortal. Olhar no espelho todo dia, olhando para o seu corpo, vendo que o seu corpo está piorando dia a dia. Não adianta disfarçar, o corpo vai morrendo, vai adoecendo, os anos passam, olhar para você e ver, eu não sou esse corpo, eu sou uma alma imortal. E buscar cultivar esses valores de alma imortal, porque o corpo vai desaparecer, as doenças vão surgir, você vai morrer, como todas as suas pessoas queridas também irão. Então, o primeiro passo para esse enfrentamento, e por isso o Espiritismo foi o supremo apelo de Deus aos homens, como vai dizer lá o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque com o Espiritismo, a hipótese de que eu sou uma alma ganhou uma força extraordinária, ela agora virou uma realidade para aquele que estuda o Espiritismo, que aprofunda no pensamento de Kardec e dos Espíritos, vai tendo certeza de que, sendo uma alma imortal, tem agora que se preocupar com os valores da alma, com o mundo moral. E aí ele tem um grande argumento para enfrentar-se, para vencer a si próprio. E com o estudo espírita, ele vai descobrindo como enfrentar as paixões, a importância de praticar a virtude nesse enfrentamento. Então, o Espiritismo vai dando orientações seguras para que ele possa verdadeiramente viver essa lei moral que ele aprendeu. Então, veja a importância desta crença para cada um de nós. E aquele que teve aí o merecimento, a oportunidade de conhecer o Espiritismo, veja a responsabilidade no momento em que a gente conhece, que a gente tem aí esse conhecimento do que somos verdadeiramente e como mudar a nossa natureza moral, é a nossa obrigação botar esse conhecimento em prática, porque senão nós teremos mais remorsos na vida futura, porque começaremos a dizer que nem com esse conhecimento fizemos os esforços necessários. Então, aí está a importância da crença espírita, de combatermos este materialismo que toma conta da sociedade, em que as pessoas se julgam apenas o corpo e cada um se defende, tratando o outro como inimigo, como alguém que não é um companheiro de luta, porque todo mundo vai morrer. Então, a crença do materialismo, a crença na doutrina materialista é o maior mal da humanidade, porque ela é que fomenta, que alimenta o egoísmo, alimenta todas essas emoções ruins. Daí a importância da divulgação espírita, da prática espírita, para que a gente possa mostrar para a gente e para todos aqueles que estão ao nosso lado que nós somos uma alma imortal, ok? Legal. A nossa próxima pergunta é sobre as pessoas que fazem o mal. Então, ó, Cosme, em alguns é visível o domínio das paixões ruins, inveja, ciúmes, ódio, mas em alguns parece que a pessoa faz o mal e não demonstra nenhum sentimento. Kardec fala alguma coisa sobre isso? Olha, a gente não está no mundo íntimo da pessoa, lá dentro, para saber o que se passa. A gente sabe que neste mundo de provas e expiações, não estão aqui os espíritos no começo de sua existência de espírito, em que ele ainda está aprendendo a fazer a distinção entre o bem e o mal. Tem aqueles que se entregaram ao mal durante muito tempo, que são aquilo que Kardec chama na escala espírita de espíritos impuros, que têm um certo prazer pelo mal. Se entregaram tanto às paixões ruins que acabaram gostando disso. Claro que esses espíritos existem encarnados na Terra, que ainda vão precisar de muito tempo de vida para que o arrependimento surja, para que reconheçam que este caminho só gera para ele
mais sofrimento, mais dores futuras, seja na vida espiritual, seja em vidas corporais. É claro que esse tipo de espírito existe, que se entregou de tal maneira ao mal, que ficou tão envolvido com ele, que acabou desenvolvendo esse prazer pelo mal, né? Cultivando a maldade como sendo o próprio prazer. Mas, como Deus é justo, Deus é sábio, ele fez todos os espíritos para progredir, cedo ou tarde, alguns vão ser tarde, mas nunca é tarde, como diz o ditado popular, porque chega uma hora que a alma se arrepende, ela tem que dobrar sobre si mesma, reconhecer o mal que fez e vai avançar, vai encontrar o estado natural de arrependimento e depois de transformação. Então, de fato, existem esses espíritos, mas que cada um de nós trabalhe para que a gente vença esse mal, para que a gente não tenha prazer nessas emoções ruins. Esse é o esforço de cada um. Não gostar do ciúme, da inveja, da mágoa, da raiva, do ódio. E todas as vezes que identificarmos em nós, não os alimentarmos. Não inventarmos desculpa. Eu sou ciumento mesmo, eu sou raivoso mesmo, é o meu jeito de ser. O espírita nunca pode dizer isso. Ele tem que dizer, eu não sou assim, eu estou transitoriamente assim, eu sou um espírito imortal, eu quero ser alguém sem essas emoções. Então, o espírita não pode ficar conformado com os seus vícios morais, ele tem que encará-los como desafios que precisam ser enfrentados e vencidos. Então, se ele começa a gostar do ciúme, da inveja, da mágoa, da raiva, do ódio, ele tem que prestar atenção. E ele tem que desgostar desta deformidade, como diz o apóstolo Paulo lá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. É necessário desgostar da deformidade. Porque enquanto eu estiver gostando dessas paixões ruins, enquanto eu sentir um certo prazer por estar cultivando essas emoções ruins, eu não vou abandoná-las. Então, o esforço da gente prestar atenção, enfrentar essas emoções e não cair nesse caminho de gostar delas, de se entregar para elas, porque nós só teremos dores e sofrimentos futuros se não mudarmos este mundo interior. É nunca como eu esqueci a palavra, desculpa, mas de se contentar com o que a gente é, de tentar melhorar e não falar, eu sou assim mesmo, e é isso aí. E não tentar melhorar nessa vida, né? Acreditar que a gente só vai ficar melhor na próxima. A nossa próxima pergunta, primeiro, desculpa o barulho aqui, os cachorros estão meio... A nossa próxima pergunta é sobre o Covid, e as mortes pelo Covid-19, que mata milhares e outros, não era para acontecer o desencarne dessa forma? Então, você acredita que tem alguma coisa de errado, ou que era para ter acontecido de alguma outra forma, o desencarne dessas pessoas? Olha, as doenças fazem parte desse mundo corporal, sejam doenças que surgem dos excessos humanos, das práticas equivocadas dos homens, sejam doenças que fazem parte da própria natureza. Então, elas são condições necessárias nesse mundo de provas e expiações. As piores mortes são aquelas provocadas pelos erros morais humanos. Vejam, nós estamos falando aí que muitas pessoas morreram, mas pensa bem quantas pessoas morreram nas guerras. Na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra. Quantas pessoas morrem nas guerras que continuam? Olha, no Brasil, nós tínhamos uma taxa de mortes, de assassinatos, de 50 mil, 60 mil pessoas por ano sendo assassinadas. Quantas pessoas já morreram de Covid? Se nós contarmos que isso vem todos os anos, durante 10, 20 anos, quantas pessoas são assassinadas? Quantas mortes são provocadas pelo desperdício humano? Quantas pessoas morrem de fome na África e em vários outros países? Então, essas mortes provocadas por escolhas morais nossas, por erros morais nossos, essas têm que nos chamar certamente a atenção, porque elas não precisavam acontecer. O homem podia tê-las evitado. As guerras foram escolhas nossas, não fazem parte da natureza.
são escolhas dos homens. Então, essas mortes que ocorrem por doenças, por pandemias, e por vários outros contextos que podem ser alguns provocados pelos homens, por sua imprevidência, por seu descuido, às vezes até por sua maldade, como podem ser doenças que fazem parte do processo de vida no corpo físico. Essas deveriam nos preocupar menos do que essas que nós causamos por nossas escolhas morais egoístas, agressivas, violentas. Essas é que devem tomar mais ainda a nossa preocupação. Essas outras nós vamos buscar o remédio, a cura, como estamos fazendo, tomando o cuidado necessário, tomando as medidas de higiene que são necessárias nesses momentos de doenças contagiosas, fazendo tudo aquilo que é necessário ser feito, entregando para Deus, confiando em Deus, porque vão morrer de qualquer jeito, né? Seja por uma doença dessa ou de uma outra doença qualquer, o corpo vai em algum momento morrer. Mas que nos preocupemos mais com aquelas desgraças morais que são causadas por nossas escolhas egoístas. Essas nós tínhamos que concentrar bastante atenção, porque essas só dependem do nosso esforço para criar uma sociedade mais justa e mais feliz. Com certeza. Você comentando aqui, veio na cabeça que, infelizmente, o Covid a gente não consegue controlar. E até porque a gente não tem, enfim, as vacinas e remédios, etc. Estão tudo em... A gente está aprendendo ainda. Mas tem tantas mortes nesse mundo que a gente pode controlar ou pode minimizar e a gente não dá atenção, né? Não dá a devida atenção. Ou não sei, eu acho que tá sempre aí, a gente só esquece. Ou é mais fácil esquecer. Mas muito interessante, muito obrigada pela sua explicação. Nossa próxima pergunta, vamos lá, vou colocar aqui para que eu leio. Sendo Jesus um espírito puro e sendo dirigente do planeta, porque ele só encarnou uma vez e ainda mais numa época de uma humanidade bruta e ignorante, por que não encarna agora onde estamos mais avançados intelectualmente e com todos os recursos tecnológicos para divulgar ao vivo sua mensagem e comprovar sua pesa? Provavelmente agora, em que o homem é mais orgulhoso, não receberia nenhuma atenção, viu? A gente tem essa dificuldade, na medida em que o homem avançou intelectualmente, em que a sociedade cresceu, é curioso, ela se tornou mais materialista ainda, né? Pelo menos no plano do intelecto. Então, mas Jesus, o que ele fez? Ele encarnou uma vez, num momento crucial, que sabe Deus por quê foi aquele momento. A gente consegue só imaginar que aquele momento era realmente para fazer a transformação que foi feita, era preciso um espírito puro para deixar uma marca tão profunda naquele momento da história humana, uma marca que repercute e continuará repercutindo em toda a história do planeta. Mas ele sempre mandou seus missionários, né? Ele sempre mandou espíritos que em todas as épocas da humanidade vieram ensinar os homens, inclusive o próprio espiritismo que ele comandou na condição de espírito de verdade, sendo construído numa linguagem científico-filosófica apropriada. E veja, o espiritismo, com toda a construção filosófica científica apropriada, com toda a evidência dos centenas de fenômenos espíritas acontecendo no mundo inteiro. O homem não prestou atenção. O homem ainda não parou para prestar atenção na vida da alma. A sociedade ainda é eminentemente materialista. Então, embora às vezes se diga até espiritualista, mas na conduta, na forma de ser, ainda nos entregamos como se fôssemos materialistas, como se fôssemos apenas o corpo físico. Então, eu acho que não haveria nenhuma necessidade, porque veio já o espiritismo, e de uma forma muito mais fácil de se tornar uma doutrina dominante. Por quê? Porque não veio da cabeça de um só, não é a autoridade de uma pessoa. Os espíritos se manifestaram no planeta inteiro, em todos os lugares, mostrando, por meio dos fatos, dos fenômenos espíritas, a sobrevivência da alma. Então, veja, mesmo com tudo isso, a gente ainda não está prestando a devida atenção. Se viesse uma pessoa só, por mais evoluída que ela fosse, provavelmente ela não despertaria a mesma atenção, porque o homem ficaria pedindo para ela provar que ela fosse aquilo,
ficaria exigindo milagres, como fizeram já no tempo dele. Ficariam duvidando, achando que é um falso profeta, achando que ele é um enganador, que ele está fazendo fraudes. Então, eu acho que Deus é muito sábio. Ele soube o momento adequado que Jesus deveria vir, como Espírito puro perfeito, para traçar e estabelecer a semente naquele momento em que a semente tinha que ter sido plantada, como foi, e aqueles discípulos que ali conviveram souberam regar essa semente para que ela não morresse, para que ela permanecesse ali, até que o Espiritismo pudesse chegar no século XIX, de uma forma agora muito mais universal, sem estar presa ao nome de uma pessoa, sem estar ligada a um indivíduo em particular, porque é a doutrina dos Espíritos. Deus foi sábio. Talvez, para acordar o homem, temos que ter uma doutrina universal e não atrelada na cabeça desse ou daquele indivíduo, por mais evoluído que ele fosse. E mesmo assim, mesmo com essa doutrina universal, nós temos dificuldade de levar a sério. Então, eu acho que Deus sabe o que faz. Se ele não mandou um espírito puro encarnar de novo na Terra, é porque ele sabe que talvez o caminho não seja esse. E como o próprio Espírito de Verdade disse que o Espiritismo era o supremo apelo, eu costumo dizer, não espere uma quarta revelação. Não espere a vinda de alguém, de um Messias ou de alguma coisa que venha mudar o mundo. O homem já tem conhecimento suficiente, já tem aí as doutrinas científicas, filosóficas, já tem aí o Espiritismo como instrumento para a sua transformação. Não precisa de nenhum desses mecanismos de enviar um Messias, por mais evoluído que seja, para mudar os homens. Os indivíduos têm que mudar por si próprios. Já tem conhecimento suficiente para fazer isso, e o Espiritismo está aí, se espalhando pelo mundo, à disposição de todos aqueles que querem conhecê-lo. Muito legal. Eu acho que a gente tem que começar a andar com as nossas próprias pernas um pouquinho, né? E não esperar um Messias, que nem você comentou. Nossa próxima pergunta será: o ser que tem ciúme, egoísmo, não ajudando a si mesmo, seu próximo e sua família, lhe falta conhecimento de bem ou falta de conhecimento moral? Falta de vontade. É como os Espíritos vão dizer em O Livro dos Espíritos: com um pouco de vós fazem esforços. O que lhes falta é vontade. Não é conhecimento que falta, tanto é que você conversa com uma pessoa que tem ciúme, ela costuma dizer, eu sou ciumento mesmo aí. Então, não é conhecimento que ela precisa, que ela precisa vontade para vencer. Desejo forte, que vira vontade, trabalhando dia a dia para enfrentar-se. Claro que a crença ajuda muito. Se ela, por exemplo, for materialista, ela não vai se sentir motivada a fazer isso, como eu falei. Agora, se ela é espírita, ela tem que tomar cuidado. Ou ela não compreendeu o espiritismo, ou simplesmente ela prefere viver a vida corporal. Como Kardec vai dizer a determinadas pessoas que conhecem o espiritismo, quando ele vai falar nos vários tipos de adeptos, ele fala desses adeptos. Conhece, mas não querem ir além disso. Estão comodamente na situação que estão vivendo. Gostam da vida corporal, se preocupam com elas próprias e com entes queridos, esquecem dos outros, esquecem da própria transformação. É uma escolha dela, está atrasando o seu progresso moral. Ela é aquela árvore que não soube aproveitar, é aquela pessoa que não soube aproveitar os frutos da árvore, não usou o conhecimento a benefício de si próprio. Então, existem também. Deus criou os seres humanos, os espíritos, com liberdade de escolha. Cada um traça o seu caminho. Aqueles que demoram mais a cumprir a lei de Deus vão ficar mais tempo infelizes, até que um dia vão cair a ficha. Hoje eu perdi tanto tempo até agora, e acaba cedo ou tarde refazendo o caminho. Mas não é bem conhecimento, não. O que nos falta, como está em Livro dos Espíritos, é vontade de botar em prática, de levar a sério esse conhecimento, de transformar uma filosofia de discurso numa filosofia de vida. Esse é o nosso grande desafio. Não fazer do espiritismo apenas uma filosofia de discurso, uma filosofia como teoria bonita, linda, racional, mas transformar o espiritismo como uma filosofia de vida, botando em prática. É isso que nos falta. Para isso é esforço, é vontade firme de realizar.
Muito legal. É a parte mais difícil, né? É muito mais fácil a gente falar da teoria, mas a prática é o que é mais complicado para todo mundo, mas que é o necessário para a evolução. A nossa próxima pergunta é: como se entende um mal necessário para o aprendizado do espírito em um corpo físico em estado vegetativo? Só se a gente tivesse todo o conhecimento daquele espírito. Às vezes você tem um espírito que está no momento de uma vida expiatória, em que ele, ou seja, uma doença degenerativa ou um acidente, que o levou a ter uma vida durante alguns anos, que você chama aí de vida vegetativa, preso ao corpo físico. Sabe Deus as necessidades e provas e expiações desse espírito que o levou a escolher esse corpo. Esse momento grave de vida, que antes de encarnar, ele escolheu essa expiação dolorosa, em que ele ali, preso ao corpo físico, ele vai meditando, porque como Kardec observa nas suas obras, e principalmente quando evoca espíritos que estão vivendo, por exemplo, em corpos, do que era chamado à época de idiotas, de seres com limitações mentais profundas, que apenas têm, às vezes, uma vida mais de vegetal, não tem uma vida moral, Kardec mostra, evocando esses espíritos, que eles estão ouvindo tudo que estão falando, acompanham a sociedade como espírito, não estão isentos de pensar, de perceber o mundo à sua volta, estão isentos de expressar isso naquele corpo. Aquele corpo impede a expressão do espírito. Ele não consegue expressar seus pensamentos, seus desejos, mas ele está ouvindo, ele está pensando, ele está refletindo. Então, são momentos em que esse espírito, ouvindo, percebendo, refletindo e sabendo da impossibilidade do corpo ser usado como instrumento de sua ação, ele está também aprendendo, também resgatando o mal, sabe Deus, porque ele precisou escolher um corpo desse. Então, a gente não conhecendo o contexto, cada contexto poderá ter uma explicação, mas confiemos, Deus é justo. E esse espírito mesmo, em vida vegetativa no corpo, está aprendendo, está ouvindo, está participando como espírito, adquirindo experiência para, numa vida futura, se souber como espírito encarar aquela expiação com resignação, sem reclamação, sem queixume, voltará numa nova existência, num corpo saudável, prosseguindo o seu processo evolutivo. Muito legal, obrigada. Nossa próxima pergunta é: em que momento passamos a ser responsáveis pelas nossas escolhas? Kardec e os espíritos informam que o espírito é criado simples e ignorante e vai adquirindo o livre-arbítrio, consciência de si mesmo aos poucos. Não há um momento preciso, porque é um processo. É um processo que decorre de adquirir conhecimento, consciência de si, liberdade, que ela vai surgindo na medida do conhecimento. É muito parecido com a nossa infância, né? Em que a criança vai aos pouquinhos tomando consciência, adquirindo conhecimento, ampliando a sua capacidade de escolha, a sua liberdade. Então, é um processo, não há um momento específico em que a gente pudesse dizer no tempo. É um processo que vai acontecendo pouco a pouco, como com uma transformação da noite para o dia, do dia para a noite, em que você não tem um horário exato para dizer aqui é noite, aqui é dia. Por quê? Porque esse processo de transformação tem um período de tempo que só Deus sabe, a gente desconhece as origens do espírito, de que maneira ele vai sofrendo esse processo evolutivo, em que circunstâncias, em que ele vai amadurecendo, adquirindo livre-arbítrio e capacidade de escolha. Quando ele tem agora essa capacidade de escolha e esse livre-arbítrio, ele começa a ficar autônomo, a depender mais de si mesmo do que ser conduzido por Deus ou por outros espíritos, ok? Legal, obrigada. Nossa próxima pergunta é: na escala espírita, Kardec nos diz que os espíritos de segunda ordem desejam o bem. Por que ele não diz que fazem o bem? Muito boa, porque fazer o bem, você pode fazer mesmo desejando o mal. Tem pessoa que faz o bem desejando o mal. Mas ela faz o bem porque
Por exemplo, uma pessoa pode estar fazendo bem no seu trabalho, desejando mal para o seu patrão e para as coisas. Mas ele está fazendo bem, cumprindo direitinho, porque ele está com medo de perder o emprego. Tem alguma paixão lá, fazendo com que ele faça aquele bem, mesmo ele desejando mal, porque ele está com medo de ser preso, de receber algum prejuízo. Então, há muitas pessoas que fazem o bem desejando o mal. Agora, o contrário não dá. Quem deseja o bem vai realizá-lo, porque o desejo vai ter que se transformar na vontade que faz o bem. Então, por isso, os espíritos foram muito claros. O que caracteriza o processo evolutivo é a mudança interior de sentimentos e desejos, e não as atitudes. Você pode ter boas atitudes cheias de sentimento ruim, enquanto que se você tem bons sentimentos, suas atitudes refletirão esses seus bons sentimentos. Então, os espíritos foram sábios, escolher o mundo interior para definir o grau evolutivo, e não o mundo exterior das ações. O que caracteriza um espírito bom é a mudança do seu mundo interior, de sentimentos e desejos, que vai refletir em boas ações. Se ele dissesse fazer o bem, bom, muita gente pode estar fazendo o bem com desejo ruim. Então, o que vai caracterizar a mudança da terceira ordem, espírito imperfeito, para a segunda ordem, espírito bom, é a mudança do mundo interior da criatura, em que, ao cultivar somente boas emoções, os seus desejos, que são reflexos de suas emoções, os seus desejos serão apenas do bem. Então, ele jamais fará o mal, porque ele só deseja o bem, e esse desejo do bem o leva a buscar os melhores caminhos, porque é isso que ele deseja, fazer o bem para todos. Então, veja a importância deste conceito que os espíritos usam na escala espírita. Eles não usaram o bem, mas o desejo do bem. Ou seja, que o desejo do bem se reflete em virtude. O bem, simplesmente o cumprimento da lei. Então, essa distinção entre o bem e a virtude é essencial. Por isso, eles colocam o desejo do bem como marca, porque o desejo do bem significa mudança interior, significa virtude, e não apenas fazer o bem, ok? Essa pergunta você estava respondendo, eu estava pensando quando a gente conversou sobre caridade e bem, que fazer o bem não necessariamente você está fazendo o bem de coração. Pode ser só, estou fazendo bem. Né? Externamente é o bem, mas internamente não é. Então faz completo sentido agora a diferença de fazer o bem e desejar o bem, que são coisas sutil em termos de, vamos dizer assim, de português, de gramática, mas de significado completamente diferente e de entendimento também. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é como os sofrimentos morais são proporcionais às nossas imperfeições? Claro. Veja só, são as nossas imperfeições que refletem a nossa natureza interior, a nossa imperfeição moral. Nós estamos falando aqui de imperfeições morais, e não das imperfeições da natureza da alma, na chamada natureza física, entre aspas, né? Deus não fez nenhuma alma com defeito, imperfeita. Todas as almas foram criadas perfeitas do ponto de vista da sua natureza de alma, mas a imperfeição é um conceito que a gente usa para o mundo moral, já que imperfeição na natureza física não faz sentido. Deus não fez nenhuma alma imperfeita, porque nada nela falta, ela não tem defeito. Ela foi criada como um ser inteligente com o mundo moral, com o mundo de construção dela. Então, essa imperfeição é sempre imperfeição moral. Ok? Então, como é uma imperfeição moral, essas imperfeições elas estão ligadas à nossa natureza moral, de sentimentos, de desejos, de conhecimento, etc, etc. Daí que os nossos sofrimentos são decorrência dessa imperfeição. Se eu ainda não avancei moralmente, eu sofro. Por isso que Kardec diz que cada imperfeição gera uma falta que terá que ser reparada, que terá que ser corrigida pelo espírito. Então, eu tenho que deixar de ser espírito imperfeito moralmente, caminhar primeiramente para espírito bom e depois para espírito puro. Então, essa imperfeição moral é a geradora de sofrimento. Por isso, os espíritos bons sofrem nada, não sofrem, não têm sofrimento moral. Claro que quando encarnam
no mundo material, numa experiência de prova ou de missão, claro, se esse mundo corporal pode gerar sofrimentos físicos, dores, dificuldades, faz parte do processo encarnatório. Mesmo o Espírito puro Jesus, quando encarnou entre nós, teve que encarnar num corpo físico que sofria dores, etc, etc. E num contexto social de lutas e tudo mais. Mas ele não tem mais que ter sofrimentos morais, porque ele deu um salto. Então, o espírito bom elimina de si os sofrimentos morais, ele já tem a alegria moral que caracteriza aquele que cultiva as boas emoções, ok? Opa, desculpa, eu estava no mudo. Muito legal, obrigada. Nossa próxima pergunta na verdade, é um comentário. O que dizer sobre a afirmativa de que o mal é a ausência de bem? O mal moral, porque quando você olha o mal moral, o que ocorre com este mal moral? É quando você não pratica o bem, não pratica a lei de Deus. Então, por isso que ele é negativamente. Quando você cumpre a lei de Deus, é o bem. O não cumprimento, veja, a partícula não nos ajudando a entender, a afirmativa negativa. Se eu não faço bem, eu estou fazendo mal. Por isso, você tem que fazer o bem, não apenas evitar o mal. É algo curioso, porque às vezes você evita o mal se escapando, né, ou fugindo, né? Mesmo essa atitude de não realizar positivamente o mal não é suficiente. Você precisa fazer o bem e não ser omisso, por exemplo. A omissão é um tipo de conduta negativa, em que você não está fazendo diretamente ou positivamente o mal, mas você está fazendo o mal pela ausência do bem. Por isso, quando você trabalha com ausência, amplia a sua visão, fazendo com que você pense mais positivamente. Ou seja, eu tenho que fazer o bem, não apenas fugir do mal e não apenas ser omisso. Então, a ausência, esse significado de ausência é importante. Se você pensa o mal como ausência do bem, faz com que você não fuja na omissão. Você tem que realizar positivamente o bem, porque não fazer o bem já é o mal. Porque você pode pensar moralmente que o mal é a ausência do bem. Então, para o mal moral, faz todo sentido pensar na ausência, como Kardec coloca lá nesse capítulo que eu citei, nesse capítulo 3º da primeira parte da Gênese, que trata do bem e o mal. Ou seja, o mal como ausência do bem é uma concepção para impedir a sua omissão. Porque tem pessoa que fala assim, eu não faço mal para ninguém. Aí você pergunta, o que você faz de bem? Eu cuido de mim. Então, o mal como ausência faz você repensar na positividade do mal, do bem. Você tem que fazer o bem, e não apenas fugir do mal, ok? Muito interessante. Muito legal, obrigada. A nossa próxima pergunta, eu achei super interessante também. Cosme, o corpo bloqueia conhecimentos de outras existências. Pergunto, o corpo bloqueia também manifestações de virtudes morais? Ou seja, podemos ter virtudes que manifestariam somente na erraticidade? O corpo bloqueia conteúdos, memórias, cria dificuldades para certas expressões da alma, mas ele não pode bloquear esses que são os elementos fundamentais do progresso da alma, que são virtudes e vícios. Por quê? Porque se ele os bloqueasse, o espírito não os desenvolveria. Seja os vícios morais, que ele não bloqueia, e você vê isso desde cedo. Claro que você pode dizer que ele bloqueia as ações. Isso sim, cuidado. Quando eu estou falando, ele não bloqueia o sentimento, não as ações. As ações ele bloqueia. Por exemplo, uma pessoa que esteja numa vida vegetativa não faz o mal. Como ação usando o corpo, mas ela pode estar desejando o mal, os vícios morais estão com ela. Então, o corpo está impedindo a manifestação daquele vício ou de alguma virtude. Então, você pode ter uma doença, um problema material que impede que você manifeste exteriormente, por meio do próprio corpo, determinada conduta. Assim, por exemplo, uma pessoa pode tomar determinado tipo de medicamento em que ela fica apática.
em que se você ofendê-la, xingá-la, ela não responde. Você fala, nossa, essa pessoa, então, tem a calma, tem a paciência, tem essa virtude, porque eu grito com ela, eu brigo, ela não responde. Não, ela está impossibilitada de reagir naquele corpo. O corpo, de alguma maneira, está bloqueando aquela manifestação, seja do vício, seja da virtude. Mas como alma, isso está inerente a ela, e é preciso que esteja para que ela possa avançar, para que ela possa crescer nas virtudes, na prática do bem, no combate aos vícios. Então, ela não lembra da história, do enredo, por que ela tem ciúme, mas ela sente ciúme. Ela não lembra da história do enredo, porque que ela tem uma alegria de ajudar o outro, que ela sente um prazer em fazer o outro feliz, que é uma virtude. Ela pode não lembrar disso, mas ela tem esse sentimento, esse desejo, essa alegria no bem. Então, isso o corpo não bloqueia. Mas, de novo, pode bloquear manifestações e expressões com o uso do corpo. Mas não isso que está inerente à alma, o corpo não pode bloquear, senão essa alma não avançaria, senão essa alma não aproveitaria essa experiência encarnatória para fazer a sua transformação moral. Ok? Mesmo numa vida vegetativa, a alma, ao observar, ao perceber, ela percebe e observa com os seus vícios e virtudes e ela sabe exatamente de que maneira ela vai ter que trabalhá-los. Legal, bem interessante. Obrigada pela resposta. Nossa próxima pergunta é: compaixão que às vezes faz doer o coração, por exemplo, ter pena, é um sentimento negativo? A chamada compaixão, isso é algo muito interessante, como você lida. Em geral, a gente fala muito na ideia de ter pena, as pessoas usam até a palavra piedade para isso. Lembra, toda emoção que tenha tristeza, você tem que tomar muito cuidado. Porque uma coisa é você ter um nível de tristeza sob controle, que leva você a resolver, a enfrentar o problema, a reagir, a ajudar. Por exemplo, se você vê alguém com um sofrimento, com dor, você ter compaixão, ou seja, você tem um certo nível de tristeza por aquela situação, você tem que tomar cuidado que esse nível de tristeza não faça você ficar paralisado, ou revoltado, ou reclamar, ou pensar que é a injustiça de Deus. Se você tem esse sentimento de tristeza sob controle, é natural que você o tenha quando está no corpo, a dor está associada à tristeza, o sofrimento está associado à tristeza. Então, isso é natural, mas desde que essa tristeza esteja absolutamente sob controle, que leva você à prática da caridade, no caso da compaixão. Se você vê alguém numa situação difícil, isso lhe incomoda, você sente pena ou compaixão, tem que ser virtude se isso lhe levar à prática do bem, à caridade, a realizar e fazer. Agora, se esse sentimento te leva à revolta, à reclamação, a achar que Deus é injusto, aí você está com uma tristeza que está lhe prejudicando, que não está lhe ajudando a produzir o bem. Então, todo cuidado quando você fala que está sentindo pena de alguém, compaixão de alguém. Observe bem quais são os pensamentos associados a este sentimento de pena, de compaixão. Se são pensamentos de revolta, de reclamação, de achar que Deus é injusto, que a vida é injusta, tome todo cuidado, porque isso é perigosíssimo, porque isso leva ao vício moral. Enquanto que você pode ter esse sentimento de dó, de compaixão, de pena, desde que esse sentimento leve você a buscar a solução, a praticar caridade, a fazer o bem, a não reclamar, a não se queixar daquele contexto que a pessoa está vivendo ou que você está vivendo, ok? Muito interessante. Obrigada. É uma visão completamente diferente desses sentimentos que eu acho que... Acho não, todos nós temos, né? A gente, infelizmente ou felizmente, sempre sente pena de alguma coisa ou de alguém. Nossa próxima pergunta, bem interessante, sobre inteligência artificial. Então, vamos lá, eu vou ler. Cosme, sabemos que o espírito é o princípio inteligente individualizado. Assim, como poderemos analisar a inteligência artificial e termos como memória, aprendizado e cognição atribuídos a essas máquinas? São figuras metafóricas, né? São formas metafóricas de comparar com aquilo que é a inteligência propriamente dita do ser humano.
Do mesmo jeito que, às vezes, quando a gente vai falar de Deus, a gente cria linguagens antropomórficas, queremos botar nossas virtudes em Deus, nossa forma de pensar em Deus, é natural, o homem sempre procura usar a si mesmo como medida de todas as coisas, já dizem os grandes filósofos, né? O homem é a medida de todas as coisas, a gente acaba levando para diversos contextos expressões que são propriamente ligadas à alma. Isso faz parte, é a forma como a gente trabalha metaforicamente. O problema é quando a gente leva isso muito a sério. Além de usar como metáfora, a gente acredita que, de fato, uma máquina pensa. Que a máquina tenha desejo, que a máquina tenha vontade. Então, isto é que é a postura materialista. Se você acha, como os materialistas que trabalham em inteligência artificial acham que vão conseguir construir uma inteligência tão boa ou melhor do que a inteligência humana, essa é uma tese materialista. O que o Espiritismo tem a dizer? Tem a dizer o contrário. Para o Espiritismo, a matéria não é inteligente e nunca poderá ser. Somente a alma é o princípio inteligente. Onde há inteligência, tem que necessariamente ter alma. A gente chama de memória, por exemplo, o que está no computador, o que está num chip, num pendrive, em algum lugar. Mas é uma forma metafórica de dizer, porque memória é um conceito mental. Memória envolve ideias, emoções, que o chip não tem. O chip não tem ideias, não tem emoções. Toda memória é carregada de ideias e emoções. Não é apenas um traço físico, uma certa organização física, do mesmo jeito que um livro, que um texto, não tem memória. Ali não estão memórias. Você botei a minha memória num livro, num texto, numa carta. É uma forma metafórica de dizer, um livro tem rabiscos pretos e brancos. A pessoa vai ler o livro, duas pessoas diferentes que leem aquele livro vão ter ideias e emoções diferentes. Se ali tivesse ideias e emoções, todo mundo deveria capturar exatamente aquelas ideias e emoções que são ali, mas não tem. Ali tem rabiscos pretos e brancos que serão interpretados como ideias, como emoções, como desejos, diferentemente para as diversas pessoas que veem aquilo. Isso é fácil de demonstrar. Pega uma fotografia da sua família, de pessoas queridas, mostra para uma pessoa estranha, ela vê ali apenas rostos. Agora, você mostra para um parente seu que conviveu aquele contexto, aquela fotografia vai despertar nele sentimentos, emoções que em outra pessoa não desperta. Aqueles sentimentos não estão na fotografia, estão no mundo interior da pessoa, da alma. Só a alma tem sentimentos, tem emoções, tem desejos. Então, a gente diz que ali tem a memória, é forma metafórica de dizer. Memórias físicas de computadores, de fotografias ou de qualquer outro signos apenas são representações físicas. Somente a alma transforma essas representações físicas em emoções, em desejos. Essa é a tese espiritualista. Claro que o materialista que estiver me ouvindo, que acha que é o cérebro que pensa, ele vai rir de mim, vai dizer uma bobagem que o Cosmo está falando, tem memória assim na máquina, tem inteligência artificial. Você vai ter que dizer, tudo bem, é o seu ponto de vista. O ponto de vista de quem adota a existência da alma é que somente a alma tem inteligência, o resto são formas metafóricas de dizer, de expressar, comparando um pouco com aquilo, ou fazendo analogia com aquilo que a alma tem. Mas, na realidade, para o espírito ou para o espiritualista, memória, desejos, sentimentos, inteligência é um patrimônio exclusivo da alma, não de matéria ou de qualquer corpo, qualquer que seja a máquina, ok? Muito interessante, uma vez mais, muito obrigada. Nossa próxima pergunta é sobre o Livro dos Espíritos. O espírito é sempre consciente do bem e do mal, como está no Livro dos Espíritos, pergunta 265. Veja, não podemos esquecer de que espírito nós estamos falando, né? É muito importante saber que cada um de nós é diferente. O espírito, na sua origem, vai tomando consciência do bem e do mal aos poucos, na medida em que seu livre-arbítrio se desenvolve, que a consciência de si se desenvolve, etc, etc, etc. Há espíritos impuros, que têm um prazer do mal, que acreditam no mal, que se entregam ao desejo do mal. Então, você fala, bom, mas ele não se arrepende, ou como os espíritos costumam dizer, de arrependimento tardio, vão demorar muito para
se arrepender. Mas à medida em que o espírito já está maduro o suficiente, já tem livre-arbítrio desenvolvido, ele já adquiriu conhecimento ao longo de várias existências, pelo menos do conhecimento moral do bem e do mal. Tanto é que ele sabe quando ele está sendo egoísta, quando ele está sendo ciumento, quando ele está sendo raivoso, ele reconhece em si esses vícios morais. Claro que, como essa pergunta fala do espírito, dependeria do estado evolutivo dele, em que condições se encontra, para que esse nível de consciência pudesse ser analisado de forma mais propriamente. Mas a maioria de nós, que estamos aí no mundo de provas e expiações, a gente já tem consciência suficiente do bem e do mal, porque já aprendemos isso ao longo de várias existências corporais, ok? Ok, obrigada. Nossa próxima pergunta, estamos chegando quase no final da nossa palestra. Como manter o desejo firme de praticar o bem? Esse é o maior desafio, a pessoa que pergunta, esse é o maior desafio, é fazer com que o desejo vire vontade. A gente costuma dizer, desejo é projeto, é voltado ao futuro. Vontade é realização, é ato. É muito comum, a gente fala assim, a pessoa tem um vício material, como o tabagismo, o alcoolismo, ela fala, eu desejo terminar com o meu vício. Talvez o problema dela é que ela está só no desejo, ela precisa realizar, desejo tem que se transformar em ato, em vontade, não pode ficar como projeto. Por isso que Descartes coloca o desejo como uma paixão voltada ao futuro. A gente deseja algo que ainda não está realizando. O que a gente precisa é começar a realização. Então, quem deseja vencer o ciúme, comece a praticar as ações contrárias ao ciúme. Agora, não é simplesmente ficar, eu desejo não ser ciumento. Não. Em toda oportunidade, se esforce para praticar aquelas ações contrárias àquele vício moral, para que você possa ir substituindo um hábito por outro. Ninguém diz assim, eu vou largar esse hábito. Você o substitui por outro, pela ação, pela realização. Então, você precisa trocar exatamente desejo por vontade, realizando o que é necessário naquele momento para realizar aquilo. É como ocorre com as pessoas que falam que vão fazer dieta, né? Aí fazer dieta, aí chega ali uma provocação, não, eu vou comer só isso aqui, mas amanhã eu vou fazer a dieta. E ela vai adiando, igualzinho exercício físico. Não, eu vou fazer sim, segunda-feira eu começo. Bom, segunda-feira ela começa, ela não vai começar, porque vai chegar segunda, vai pular para terça, para quarta. Tem que começar já, agora. Por isso que a gente só muda o desejo transformando-o por meio da vontade. É a vontade que faz o desejo alterar-se pela ação realizada naquele momento. Então, desejemos menos, tenhamos mais ação, tenhamos mais vontade, praticando o contrário daquilo que a gente quer mudar. É assim que se faz, é praticando o contrário e não simplesmente desejando. Muito legal. Muito obrigada, Cosme. A gente não teve tempo de fazer todas as perguntas mais uma vez, porque é sempre um sucesso. Vários comentários. E eu até não vou fazer as outras perguntas, porque eu gostaria de te pedir para ficar à vontade para fazer qualquer comentário final. Se você poderia fazer a nossa prece final, por gentileza, e comentar sobre o Kardecpedia e o Kardec Play, porque eu já vi que tem várias pessoas nos comentários que gostariam de saber como que faz para assinar, como tem acesso aos estudos e aos livros que tem no... Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, desse projeto super bacana que você tem. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Rafaela. Os projetos que você citou, o Kardecpedia, o Kardec Play e mesmo os livros, são projetos que não pertencem ao COSME, eles pertencem ao IDEA, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que é composto, como qualquer casa espírita, de várias pessoas, de uma diretoria, de que trabalham, que atuam. Então, são projetos do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. A Kardecpedia é um projeto de levar Kardec para o mundo, para que todos possam, com facilidades, estudar as obras de Allan Kardec em vários idiomas. Então, é um projeto que hoje nós temos as obras de Kardec em inglês, em francês, todas elas, depois algumas em português e algumas em espanhol. Estamos trabalhando para que no próximo ano, agora,
Se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, tenhamos a Kardecpédia em mais 4 idiomas, para que a gente possa levar Kardec para todo mundo. As obras de Kardec na Kardecpédia são ligadas entre si. Essa é uma diferença de simplesmente fazer download ou ter o livro em mãos. Dentro da Kardecpédia, você estuda uma pergunta do Livro dos Espíritos e ali na mesma pergunta há uma referência, uma indicação de uma outra leitura, de outra obra de Kardec que trata daquela pergunta. Você está lendo uma mensagem no Evangelho, ali tem uma indicação de outras mensagens da Revista Espírita, ou de uma pergunta do Livro dos Espíritos, ou de um parágrafo da obra Gênese, que ajuda você a entender aquela mensagem. Então, diferentemente de estudar em livros isoladamente, a Kardecpédia faz com que cada livro esteja ligado com os outros livros de Kardec, fazendo com que os 22 textos de Kardec estejam ligados entre si. Então, esta é a diferença de estudar pela Kardecpédia. Você pode estudar baixando o aplicativo nas lojas Google e Apple, ou estudando pelo site. O Kardec Play são videoaulas explicativas das obras de Kardec. Explicamos pergunta a pergunta de O Livro dos Espíritos em videoaulas. Estamos explicando parágrafo por parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo em videoaulas, parágrafo por parágrafo do Livro dos Médiuns em videoaulas, e no ano que vem começa as explicações em videoaulas do Céu e Inferno e da Gênese também. Então, são videoaulas explicativas das obras de Allan Kardec, que você pode acessar baixando o Kardec Play nas lojas do Google ou nas lojas do Apple em aplicativo, para você estudar pelo celular. A vantagem é que você pode, tendo uma conexão boa, baixar a videoaula no próprio celular e assistir mesmo que você não esteja numa conexão com a internet. Então, você pode fazer download ali dentro do celular da videoaula que você quer assistir, para assistir no avião ou para assistir no lugar em que a internet não pega bem. Então, são videoaulas sequenciais, que ajudam você a ter um estudo sistematizado, sequencial das obras de Allan Kardec. Então, você pode baixar o Kardec Play pelas lojas do Google e da Apple. O IDEAC, além disso, tem outros projetos que quem quiser conhecer pode entrar no site ideac.com.br, que poderá adquirir os livros. Agora lançamos os livros em e-books, inclusive estamos lançando agora, já está no ar o e-book internacional. Então, o pessoal dos Estados Unidos pode pegar, pode comprar o e-book, o pessoal de qualquer lugar do mundo vai poder também comprar os e-books das obras do IDEAC, das obras que a editora Nobiltá produz, explicando também Kardec. Então, tem lá os livros que podem ser adquiridos na forma física e na forma de e-book para aqueles que estão fora do país e que imediatamente conseguem baixar e ter o e-book para leitura das obras que eu sou autor, que outros autores, que nós temos colegas aí do IDEAC que também produziram livros e que colocam à disposição para serem adquiridos dentro do IDEAC, na loja da nobiltá.com.br, ou lá dentro do ideac.com.br, você poder acessar os projetos. Então, esses são os projetos mantidos por essa Casa Espírita, que tem o propósito de levar Kardec em vários idiomas, para que todos possam conhecer a obra e o pensamento de Kardec. Bom, eu só tenho que agradecer a vocês aí pela atenção, pelo carinho. Sei que agora, aqui no Brasil, era o horário de almoço, mas agradecer a atenção de todos que ficaram conosco.